Fala, fala galera! Atendendo aí a pedidos, eu tô começando aí para vocês uma série de 2 ou 3 mini aulas. Se os likes estiverem legal, eu chego na terceira aí. Mas o que está garantido é essa primeira aula de como montar a nossa tela operacional do Gradiente, quais indicadores eu uso e como que eu uso esses indicadores. A segunda aula a gente vai já para o operacional, como que eu opero o gradiente linear, onde que eu entro, onde que eu saio, gerenciamento de risco, como que eu trabalho meu stop. E se tiver bastante like aí, bater pelo menos uns 500 likes cada aula, umas 500 visualizações cada aula, aí eu entro para vocês, dou uma palhinha de tendência, como operar o GL na tendência. A minha especialidade é exaustão, mas eu também, de vez em quando, quando pego uma boa oportunidade, eu opero aí também tendência. Então é isso aí, sejam todos muito bem-vindos, esse é o seu canal Gradiente Linear, eu sou o Ricardo Oliveira e estamos junto aí nessa jornada. Bora para a aula! Então, galera, essa aqui eu uso 3 telas, às vezes 4, mas com duas dá pra gente operar. Eu sei que nem todo mundo tem 3 telas aí, ou 4 telas, né? Tem um notebook, mas eu recomendo pelo menos o notebook mais uma tela, senão fica difícil, tá bom? Então, nossa tela principal aqui. Nossa tela principal para a gente definir a entrada. Quando eu vou gerenciar, eu passo para 1 minuto, que eu gosto de ver mais como se fosse no microscópio ali o que está acontecendo. Para gerenciar a operação, eu gosto de ver volume, eu gosto de ver as formações dos padrões, mas a tela aqui para a gente operar o padrãozão, o básicozão, é aqui 15 minutos. Então vamos lá. Primeira coisa, bandas de Bollinger, tá bom? Coloca as bandas de Bollinger, padrão, não precisa mexer aqui na configuração dela, desvio de 2, aritmética, período de 20. E aí eu vou lá, eu não preciso aqui da média de 20 porque eu uso ela em outro local. Eu desmarco aqui a média de 20, tá bom? Mostrar a média, eu desmarquei aqui. Então, média de 20. Aqui na tela eu deixo também a VWAP. Coloco a VWAP, não mexo nela, tá bom? Deixa ela padrão igual vem no Profit aí, com período diário. E o indicador que a gente tem mais diferente aqui, que o pessoal sempre fica perguntando, é 2MV frequência. Então eu coloco aqui 2MV frequência, é o nome do indicador. Eu vou lá nos multiplicadores, aqui eu vou fazer um ajuste. Antes eu operava 0,7, 1,5 e 2,1, que é sigma 1, sigma 2 e sigma 3. Só que como o mercado começou a ficar muito volátil, entrar no 0,7 estava ficando um pouco arriscado. Então eu comecei a deixar para entrar no 1, 1,5 e no 2. Então é só você vir aqui, digitar 1,00, 1,05, 2,01, tanto no suporte quanto nas resistências. Aqui não precisa mexer em nada. E na aparência eu gosto de colocar aqui embaixo quando é para compra verde e lá em cima quando é para venda vermelho. Mas a gente não vai entrar no operacional hoje, tá? Só para que vocês entendam, isso aqui é a variação percentual com relação ao fechamento do dia anterior. Então o dia anterior fechou aqui, ó. Então aqui vai dar provavelmente 1.120 pontos aqui para o sigma 1. Ó, 1.156 pontos. Porque a variação percentual de 1% em cima do fechamento de ontem. 112 mil aqui foi quanto? 112.222. Então daria aqui 1.122 mais ou menos, variação de 1%. E assim mesma coisa, 1,5 e 2,1. Galera, por que que eu uso esses dados? Tem um cara chamado Valério Klug, é um cara muito fera. Ele tem uma empresa chamada Quants, de dados quantitativos. Ele tem 2 sócios lá, os caras são doutores aqui da UNB de Brasília, um deles já foi professor do MIT, então os caras são muito cabeções. Eles fizeram um estudo aí de longo prazo e viram da onde que normalmente o índice volta, tá bom? Então esses pontos aqui não são aleatórios. Eles viram aqui, de mais ou menos 1%, ele volta X vezes, 2%, X vezes. Aqui desse ponto aqui, ó, que a gente fala aqui, sigma 3, ele volta normalmente 95% das vezes. Então chegou nesse ponto aqui, ó, é o melhor ponto para entrar. Mas desse ponto aqui, 1,5% também, tenho tido muita assertividade entrando em 0,5%. Vocês vão ver que o nosso operacional é bom que depois que a gente entra, ele ande um pouco contra, né? No caso aqui entrou vendido, para carregar os contratos. Mas isso é papo para outra aula. E pessoal, para finalizar aqui também o volume. O volume para mim é uma das coisas mais importantes. É o que eu aperfeiçoei no meu sistema.
aprendi com o Valério, fiz o básico do Valério, depois fiz o avançado do Valério, e para mim uma das coisas mais importantes é volume, porque vocês vão ver no operacional, o volume dá indicação de exaustão com muita precisão. É difícil errar quando o volume dá essa indicação, mas isso é para o operacional. Então aqui na tela principal, a gente tem bandas de Bollinger, VWAP, 2MV frequência e o ajuste. Pessoal, coloca o ajuste normal, não precisa mexer no ajuste. Por que que eu uso o ajuste? Porque o preço trabalha muito no ajuste. Tanto ele vai lá, tem uma barreira para passar, quanto também ele sempre volta, normalmente ele volta no ajuste para fazer um ajuste de preço aí dos grandes players, das grandes posições. Então coloca o ajuste aí e não mexe nele. Essa é a nossa tela operacional. Bandas, VWAP, ajuste, 2MV frequência e o volume. Beleza? Nossa tela principal de entrada na operação. Depois que entra, eu costumo passar por 1 minuto, como eu falei, para gerenciar a operação, mas essa aqui é a tela ideal para você trabalhar a entrada. Agora vamos lá para a nossa tela aqui, que eu deixo aqui à esquerda. Vou maximizar para ficar mais fácil a visualização. Nessa tela aqui, o que que a gente precisa? Média de 9, exponencial. Pode ser exponencial aritmética, eu gosto mais de exponencial. Média de 20 e a média de 50. Por que média de 50, pessoal? Porque a média de 50 nos 5 minutos, ela corresponde aproximadamente à média de 20 nos 15 minutos. Vamos fazer o teste aqui? Média de 50 nos 5 minutos. 112.015. Vamos passar aqui para os 5 minutos. Média de 20 aqui, 111.978. Então está dando quantos pontos aqui? 21 pontos mais 15, 36 pontos. Tá? Então olha aqui, ó, média de 20 nos 15 minutos. Vai passar para... Foi para o 5? Para a média de 50 nos 5 minutos. Então a média, essa média de 50 aqui nos 5 corresponde à média de 20 nos 15 minutos. E uso também a média de 200, que normalmente é um preço que briga. Vocês podem ver aqui que sempre que ela chega aqui na média de 200, ela tem uma briguinha. Beleza? Então ela também é um ponto de muita importância e referência para a gente. O que mais que eu uso aqui? O nosso velho volume. É o volume que dá para a gente a exaustão do movimento. E ela dá para a gente a intenção. Quando a gente vê o comprador ou o vendedor entrando com muito volume, a gente sabe que ali tem uma grande chance de giro do mercado, de mudança do movimento. Beleza? E o que a gente acrescentou aqui foi o que? O MACD. Por quê? Como que eu trabalho o MACD, pessoal? Trabalho o MACD com exaustão. Vou ver se tem algum caso aqui mais clássico. Por exemplo, peguei esse topo aqui, tá? Olha lá o MACD aqui embaixo como é que tá. Aí ele me fez um segundo topo aqui. Olha aqui o MACD. Ele já diminuiu. Mas é assim um jeito que eu gosto de trabalhar ele com perfeição? Não, isso aqui foi só para mostrar. Deixa eu procurar aqui um ponto legal para mostrar como que eu trabalho o MACD com vocês. Achei um ponto legal aqui. Olha só, galera. Vamos pegar esse fundo aqui, ó. Então olha aqui o MACD aqui embaixo. Chegou nesse ponto. Depois ele continuou caindo, certo? Fez um fundo mais baixo, 400 pontos mais baixo. Mas olha lá o MACD. Aqui ele fez um fundo mais alto. O que aconteceu daqui? 2.700 pontos de subida. Vou pegar outro exemplo aqui. Pegar um exemplo mais curto e depois um exemplo mais longo. Os mais longos eu prefiro, tá? Olha aqui. Fez esse topo aqui. Depois fez esse topo aqui. Daqui para cá, 720 pontos, certo? Olha a diferença dos topos lá. Depois que fez essa diferença, quase 2.000 pontos de queda. Agora vamos pegar para cá, ó. Olha aqui esse topo aqui, tá? Depois fez esse novo topo aqui, ó. Ele ainda está mais baixo, ó. Olha aqui o outro topo. Então veio para cá e aqui para cá. Desse topo aqui, 2.000 pontos de queda. Então viram aí como que funciona a MACD? Cara, a MACD me ajuda muito. Mas não é isolado. Tem que estar juntado com a questão do volume, com ponto de exaustão. Então no modo operacional a gente vai ver como que ele funciona.
mas isso é importante vocês terem isso na massa. E o volume aqui, como eu já disse, ele auxilia a gente também para identificar a movimentação de compradores e vendedores aí. E agora aqui nos 15 minutos. Pessoal, detalhe, o MACD nos 5 minutos ele costuma dar alguns erros. O MACD padrão com a maior eficiência é nos 15 minutos. Então já vamos para lá. É por isso que eu já deixei ele aqui, ó, nos 15 minutos para vocês. Achei um exemplo legal, esse dia aqui, galera, eu estava operando. Olha aqui que coisa linda. Estamos nos 15 minutos. Olha esse fundo aqui, tá? Olha o MACD aqui embaixo. Fez um fundo mais baixo. Caiu aqui 500 pontos. Olha o tanto aqui que diminuiu o histograma. O que aconteceu desse ponto aqui? 2.800 pontos. Subiu, sem respirar muito. Então, pessoal, comece a observar a divergência de MACD, lembrando que tem que ser conjugado com outros indicadores, com o operacional. Tem que ter o que? Contexto, tá? Não adianta olhar qualquer indicador isolado, tem que ter contexto, vocês vão aprender isso na aula do método operacional. E para completar aqui nos 15 minutos, pessoal, uma coisa aqui que eu coloco, pontos de exaustão, zonas de interesse de negociação. Que indicador é esse aqui? Volume Profile. Então esse volume Profile ele me ajuda a ver o que? Zonas de interesse de negociação. Então eu coloco ele aqui com 7 dias para trás, ele me dá aqui, ó, o maior volume nessa linha vermelha aqui, tá? E as zonas mais negociadas, consegue ver aqui uma espécie de um histograma, né? Então, pegar aqui, por exemplo, esses 3 dias aqui, ó, olha aqui, essa região, essa região, essa região. Então, a gente pega uma região mais negociada, a gente marca lá aquela região, lembrando que não é um ponto específico, é uma região. Ó, nesses 3 dias direto brigando aqui com o maior volume nessa região. O que acontece quando chega aqui, ó? O preço bate e o preço volta, tá? Então, deixa isso aí no gráfico e observe essas zonas, porque é onde o mercado vai buscar liquidez. O mercado caiu aqui, onde que ele foi buscar liquidez? Ó? Lá naquela região. Então, o cara que queria comprar, ele aproveitou essa queda, empurrou o mercado para baixo, chegou aqui, pegou liquidez, subiu, e onde ele foi parar nos últimos 2 dias. E o outro que a gente usa aqui é o que? TPO Profile. Esse TPO Profile, galera, eu acho que ele só tem no Profit Pro, tá bom? Então, o TPO Profile tem 2 coisas que eu observo muito aqui. Olha aqui, ó. Value Area Height, Value Area Low. O limite de negociação aqui mais alto e o limite mais baixo de negociação. 70% do tempo ele fica dentro dessa área. Quando sai dessa área, o que a gente espera? Espera que ele dê uma corrida. Até um exemplo aqui hoje, ó. Saiu dessa área aqui, deu uma corrida para cima. E outra coisa aqui também é a POC. POC é isso aqui, ó. É o Point of Control. É o ponto mais negociado do dia. Então, o que eu costumo fazer? Eu pego, marco aqui essa POC, aí deixo uma cor característica lá que eu gosto, para me lembrar o que é isso aqui, porque tem outros suportes e resistências. Então, eu coloco aqui e deixo marcada lá essa POC. Eu sei que se chegar nessa região aqui, ela vai brigar bastante. Eu marco só essa? Não, pessoal, eu olho para trás e vejo as que foram relevantes, tá? Então, vou pegar aqui, deixa eu pegar a POC aqui essa POC aqui. Vou pegar essa POC aqui, ó. Aqui, não sei se está dando para ver, ó, a linha azul aqui, ó. Foi a POC de anteontem. Então, eu pego, copio, colo e puxo e marco essa POC aqui, ó, desse dia. Foi uma área muito negociada. Então, eu sei que quando chegar nesses pontos, vai ter uma briga ali, não vai passar de início. Então, para gerenciar minha operação, para definir alvos, às vezes até para sair de uma operação, eu uso esses Points of Controls, essa POC aqui, e uso também o Volume Profile que me dá zonas de negociação. Então é isso aí, já vimos a tela aqui principal, já vimos aqui 5 minutos, o que a gente vê na tela de 15 minutos, e agora vamos lá para a tela de apoio. Pessoal, então vamos para a nossa tela de apoio. Eu tirei a imagem aqui porque para não atrapalhar. Eu coloco aqui então 5 minutos, tá? Por que 5 minutos? Pessoal, 90% do tempo o índice ele trabalha oposto ao dólar. Se o dólar cai,
o índice sobe. Se o índice cai, o dólar sobe. Então eu uso muito intermarket análise, tanto com dólar, aqui, mesma situação aqui com o DI, que são os nossos juros futuros. Quando os juros futuros estão subindo, normalmente o índice está caindo e vice-versa. Aqui eu uso uma tela bem básica. Eu uso só a média de 9, a média de 20, VWAP e o ajuste. São pontos de muita relevância também. E aqui o MV frequência no dólar. Mas isso é quando eu vou operar dólar. Quando eu não vou operar, eu observo essas regiões aqui. Mas o principal para mim é o que? Ver a correlação. Quando eu vejo que o dólar, sei lá, fez um pivô de baixa, por exemplo, então fico atento com o índice, que o dólar provavelmente vai continuar caindo, o índice vai subir. Ou o dólar está no ponto de exaustão de compra, o índice está no ponto de exaustão de venda. Então eu costumo usar esse intermarket análise para auxiliar também na minha operação. Os DIs da mesma forma. Se os DIs estão caindo, o índice vai subir. Se o índice vai subir, o índice vai cair. Tá? Então eles operam correlacionados de forma oposta. Aqui eu deixo o dólar nos 60 minutos para ter uma visão mais macro do dólar. Às vezes você está muito bitolado nos 5 minutos ali, você não olha macro. Olho também para traçar ali, às vezes, um Fibonacci, fazer uma projeção para definir um alvo. E aqui também eu deixo o índice nos 60 minutos, que é o mesmo objetivo. Às vezes você não está enxergando alguma coisa nos 5 minutos, você bate o olho lá, você fala, caramba, fez uma estrela lá nos 60 minutos, ou está formando um pivô nos 60 minutos, está tocando um fundo muito forte nos 60 minutos. Então isso aí a gente vai ver lá no modo operacional como que a gente utiliza, tá bom? Mas praticamente são essas duas telas aqui, e eu tenho uma tela de apoio aqui que não está conectada no computador, está conectada em outro computador, que eu vou programar aqui agora para mostrar para vocês de forma breve. Então, concluindo aqui, ó, a nossa terceira tela de apoio, o que eu acrescentei aqui? Vale, gosto de deixar aqui nos 5 minutos também. Petro, 5 minutos. E aqui, galera, grande dica, o IFNC, porque o FNC ele é o que? É o índice financeiro. Então está englobado aí Itaú, Bradesco, Santander, Banco do Brasil. Em vez de colocar várias telinhas pequenas, eu coloco essa aqui. Galera, vale o like isso aí, hein? Nem pedi no início. Não esquece de dar o like, de compartilhar a galera aí não, porque eu só vou para a terceira aula se a gente tiver uma audiência legal nesses 2 primeiros vídeos, tá bom? Então, pessoal, se eu pegar aqui Vale, que estava, sei lá, 14% do índice, Petro, junta Petro 4,3, 11%, mas pega o IFNC, a gente vai para uns 40% a 45% do índice, galera. Então, se tiver alinhado aqui, Vale, Petro caindo e FNC caindo, eu sei para onde que o mercado está indo. Olho lá para o dólar, está subindo. Olho para as blue chips, estão caindo. Então, isso me auxilia muito na minha tomada de decisão. Então, se conseguirem, já que se vocês tiverem só duas telas, reduz o tamanho das janelas ali que eu mostrei, do dólar, do índice, e coloca as blue chips e o FNC e os DIs, que vai ajudar muito vocês também na tomada de decisão. Então, praticamente a nossa tela operacional é isso aí. Beleza? Então, vamos chegando aí ao final da nossa primeira aulinha, básicozão de gradiente linear. Tinha muita gente pedindo para eu fazer essa aula inicial, porque quando eu comecei aqui o canal, para mim, eu foquei já em quem operava. Eu falei, cara, a galera que já opera, que está tomando porrada em day trade tradicional, o que eu gosto muito também, mas tem que ter uma disciplina e um psicológico muito apurado, tá tomando porrada, vai relaxar com o gradiente linear, porque ele te dá muito mais conforto para operar. E também assertividade. Os 4 meses que eu fiz de teste aqui, quando eu abri o canal, deu 80% de acerto, às vezes 85% de acerto. E aí eu fui aprimorando, porque algumas coisas o Valério ele deu um básicozão pra gente. E eu fui estudando e aprimorando algumas coisas, que é o que eu venho mostrar para vocês aqui na próxima aula, como que eu opero. Então o índice de assertividade, cara, tá muito grande, só que você tem que ter um lastro bacana para operar, porque quando você toma stop, o stop é um pouquinho pesado para você não se abalar. Mas chega no final do mês, você acertou X, errou X, vai dar o seu saldo positivo lá. Depois, quando você estiver confiante, é só você aumentar os contratos. Então, galera, deixa o like aí, compartilha geral esse vídeo com a galera que faz day trade. Eu tenho certeza que vocês vão se amarrar na nossa próxima aula aí, que eu devo gravar para vocês e rodar no domingo. Essa eu estou gravando hoje na quinta e estou postando na quinta mesmo. Beleza? Então é isso aí. Tamo junto. É nóis. Rumo ao topo.